Bom, então a gente estava falando sobre os requisitos para um pesquisador, né, para se fazer pesquisa. Então agora a gente vai falar, gente, sobre caracterização da pesquisa quanto aos seus objetivos, à sua natureza, ao ambiente onde essa pesquisa é realizada, bem como a forma como a gente aborda o problema, se é uma forma mais quantitativa ou qualitativa. Vou passar um pouquinho mais para frente. Aqui. Caracterização da pesquisa quanto aos objetivos. Uma pesquisa quanto aos objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Quando é que uma pesquisa ela é dita exploratória? Quando a gente não está muito familiarizada com o tema da nossa pesquisa, e aí então a gente vai consultar a literatura existente para que a gente se aproprie mais acerca daquele assunto. É um estudo exploratório, inicial. Por exemplo, quando eu falei anteriormente que o pesquisador ele precisa ter um certo conhecimento e que ele vai, então, procurar saber mais sobre o tema da sua pesquisa, então aquilo é uma pesquisa exploratória. Um estudo de caso também muitas vezes é considerado como uma pesquisa exploratória, por quê? Porque um estudo de caso ele pode ser relativo a um tema que ainda não foi muito pesquisado, então o pesquisador ele sente a vontade de pesquisar sobre aquele tema, mas não tem muito a respeito, não tem muita coisa publicada ainda. Então ele faz um estudo exploratório do assunto. Um estudo exploratório também pode ser uma entrevista com alguém, né? Eu vou lá, eu vou explorar, vou tentar saber um pouquinho mais sobre esse assunto, então eu vou fazer esse estudo exploratório, né? Uma pesquisa também pode ser descritiva, é aquela onde a gente vai descrever as características de uma amostra, de uma situação, onde a gente vai coletar dados e depois descrever o que eu coletei ou quais foram os resultados que eu achei da coleta desses dados. Na pesquisa descritiva, tanto na descritiva quanto na pesquisa exploratória, a gente não interfere, né, com o grupo que está sendo estudado. A gente simplesmente observa ou passa um questionário ou faz uma entrevista, mas não existe uma interferência das ações que aquele grupo já vinha realizando. Então, a pesquisa descritiva é aquela originária de uma observação que eu faço e a qual eu faço, então, anotações, por exemplo, né, descrevendo quais são as características daquele grupo, quais são as minhas impressões, quais são as ações que eu observei, então eu vou fazer um relato. Então, isso é uma pesquisa descritiva. Com relação ao objetivo que eu tenho de pesquisar, ela também pode ser correlacional. O que significa isso? Eu posso ter como objetivo, né, fazer uma relação entre duas variáveis, né, entre duas categorias, entre dois conceitos. Por exemplo, eu posso querer ver se tem relação entre o turno em que os acadêmicos vão para a universidade e a disposição deles em estudar. Quero saber se aqueles que estudam de manhã têm mais disposição
para estudar do que aqueles que estudam à noite, por exemplo, né? Então, isso é um estudo com um objetivo correlacional. Eu quero relacionar, conhecer se existe uma relação entre duas variáveis. Também não existe interferência, ou seja, eu não proponho uma ação que vá modificar a realidade ou as ações ou, que aquele grupo já vinha exercendo. E a pesquisa explicativa ou causal é aquela em que existe uma interferência, né? Ela quer identificar o porquê, a razão de um determinado fenômeno. Então, eu vou registrar, eu vou analisar, eu vou interpretar, identificar os fatores determinantes, ou seja, as causas pelas quais um determinado fenômeno ele acontece. Não é tão comum, né, quando a gente está iniciando a fazer pesquisa, fazer uma explicativa, mas também não é impossível. A pesquisa dita explicativa, ela é mais sujeita a cometer erros justamente porque a gente interfere, né? A gente propõe uma ação para aquela pessoa que está sendo pesquisada. Então, é muito mais fácil de se cometer algum tipo de equívoco, algum tipo de erro. Ela utiliza um método que se chama experimental. Estou fazendo uma experiência, né? Quanto à natureza, a minha pesquisa ela pode ser básica ou aplicada. Então, a pesquisa básica, que a gente também chama de pura ou de fundamental, a gente diz que ela busca o progresso da ciência. Por quê? Porque com essa pesquisa, normalmente ela é feita em ambientes universitários, eu vou gerar conhecimentos científicos que podem ser utilizados para fazer uma pesquisa aplicada, ou seja, com um objetivo já definido de qual tipo de conhecimento eu estou produzindo ou buscando, né? Então, ela tem como objetivo a generalização dos resultados e a construção de teorias, né? E qual a diferença dessa pesquisa básica, que é aquela que é feita puramente para se gerar conhecimento, né? Eu descubro algo, né? E a partir disso, eu posso, a partir dessa descoberta, eu vou aplicar essa descoberta para realizar outras pesquisas, né? Então, a pesquisa aplicada, ela utiliza o conhecimento da pesquisa básica para resolver problemas relacionados a situações bem concretas. Então, por exemplo, na pesquisa básica, descobriu-se um tecido que adere muito ao corpo e que, se utilizado, por exemplo, por nadadores, facilita o deslizamento pela água, aumentando a velocidade desse nadador e, consequentemente, dando alguns milésimos de segundo para que ele possa até ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada. Então, se utilizou o tecido que foi descoberto pela pesquisa básica e se fez uma pesquisa aplicada com uma roupa feita por um nadador e se observou que ele realmente tem uma performance melhor. Com relação ao ambiente onde a pesquisa é realizada, ele pode ser em uma pesquisa de campo, onde o pesquisador ele vai até onde o seu objeto de estudo está. Então, você vai até a escola e
lá na escola você pesquisa os escolares, as crianças, ou os adolescentes, ou até os adultos, né? Então, isso é uma pesquisa de campo. Você sai do seu ambiente e você vai para o ambiente onde a pessoa que está sendo pesquisada, ela está. E a pesquisa ela pode ser de laboratório, quando a gente traz para o nosso ambiente a pessoa que está sendo pesquisada. E aí, isso é muito feito quando a gente precisa medir, fazer medições, ou fazer testes específicos, ou então quando a gente precisa de um ambiente controlado, com uma temperatura controlada, com uma luminosidade controlada, né? Aí a gente usa o nosso ambiente, né? E quanto à forma de abordagem? Quanto à forma de abordagem, a pesquisa pode ser qualitativa e quantitativa. A pesquisa quantitativa, como o próprio nome já sugere, ela vai então traduzir em números, né, os nossos achados, seja em opiniões, informações, né, e aí a gente vai classificá-los, vai ordená-los, né, e vai dizer, por exemplo, né, tanto por cento das crianças de até 12 anos de idade, até de 5 a 6 anos de idade, disseram isso quando foram perguntados. E, por outro lado, tantos por cento das crianças de 9 a 10 anos disseram outra coisa, entende? Então, assim, eu vou fazer utilização de números, de percentuais, de médias, eu vou quantificar os resultados, as informações. Já a pesquisa qualitativa, e a gente vai falar, viu, gente, mais profundamente disso na próxima aula. A pesquisa qualitativa é aquela que está mais preocupada com o processo do que com o resultado, né? É aquela em que eu me aprofundo mais, né? E eu tento, através, seja da fala ou dos silêncios, interpretar aquilo que está me sendo dito ou que eu estou observando da pessoa, da criança, do adolescente, que é a chamada amostra, né, o participante da minha pesquisa, né? Então, o processo é o foco principal, né? Ela é descritiva. Então, na próxima aula a gente vai falar mais profundamente sobre a diferença entre pesquisa quali e quantitativa. Até a próxima aula, gente.